E vamos lá para mais um programa show de bola aqui no canal Ale Moraes TV Veículos da História. Aqui temos já a tabela do Campeonato Brasileiro e os jogos da 31ª rodada. Só lembrando para vocês que hoje tem um jogo da 17ª rodada, que é Internacional e Flamengo, jogo atrasado. Então, na última rodada nós tivemos Grêmio vencendo o Atlético Goianiense por 3-1, resultado sem nenhuma surpresa. Vitória 2, Fluminense 1, resultado que era aberto para mim. Flamengo 4-2 no Juventude, tranquilo. O empate entre Palmeiras e Fortaleza também, nenhuma novidade. Tivemos o Atlético Paranaense vencendo o Cruzeiro por 3-0 num jogo atípico, com o jogador expulso no primeiro pontapé na bola, né? Com 4, 5 segundos o jogador cometeu uma falta e acabou sendo expulso, e aí abriu o campo para o Atlético Paranaense vencer a partida de forma tranquila. Atlético Mineiro e Inter também, sem novidade, 3-1. Atlético Mineiro totalmente focado na Libertadores. Botafogo venceu o Bragantino por 1-0, fora de casa também, resultado super normal. Empate entre Criciúma e São Paulo também tranquilo. São Paulo não adianta, não joga bem fora de casa. Cuiabá e Corinthians 1-0, também era esperada essa vitória do Corinthians. Vasco e Bahia era um jogo em aberto na rodada, onde tudo poderia acontecer também. 3-2 para o Vasco. A tabela está da seguinte forma: Botafogo em primeiro com 64, o Palmeiras com 61 em segundo, o Fortaleza em terceiro com 57 e o Flamengo em quarto com 54, um jogo a menos, podendo ir a 57 e no número de vitórias ultrapassar o Fortaleza e ficar em terceiro lugar. Então lembrando que esse jogo acontece hoje. Quinto lugar, Internacional, 52 pontos, se vencer ultrapassa o Flamengo. Então é um jogo interessante aí por essa vaga direta para a Libertadores. Lembrando que o Flamengo está na Copa do Brasil e pode garantir a vaga direta ainda pela Copa do Brasil. São Paulo, 51, abriu 5 pontos frente ao Bahia, que está em sétimo, e o Cruzeiro em oitavo, com 44. Então, próxima rodada nós vamos ver ali, vai ter São Paulo e Bahia, e esse jogo pode já definir aí os 6 primeiros colocados do campeonato, faltando aí, depois dessa rodada, apenas 6 jogos. O Vasco, então, crescendo aqui, ó, já sonhando com vaga na Libertadores também, com 43 pontos. Por que eu digo isso? Porque vamos supor que o Botafogo seja campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, e o Flamengo campeão da Copa do Brasil, isso abre mais 2 vagas, né? Então o oitavo colocado conseguiria uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Então já começa a ter também essas expectativas desses clubes aí. Já se o Atlético Mineiro for o campeão, aí não abre essa vaga, e aí a gente vai ter aí essas vagas normais em cima aí na tabela do campeonato, certo? Então, 11º Grêmio com 38, Criciúma com 37 em 12º. Então, aqui ó, do 11º para baixo é risco de rebaixamento, tá? Então, Fluminense 36, Vitória e Corinthians 35, Atlético Paranaense, Bragantino e Juventude 34, tá? Cuiabá e Atlético Goianiense, eu acho difícil não cair, né? Não tem muito mais o que fazer no campeonato, é apenas cumprir tabela. Então, são 2 vagas para todas essas equipes aqui, ó, do 11º ao 18º colocado, ó, 34. Venceu um jogo, vai para 37. Olha o Grêmio aqui com 38, tá? Então é isso. Todas essas equipes aqui têm risco de rebaixamento e qualquer uma delas podem ocupar essas 2 vagas que faltam, tá certo? Então, olho aí nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Vamos agora à 32ª rodada, Fluminense e Grêmio, um jogo direto dessas equipes que eu falei aqui para vocês, que tem risco de rebaixamento. Aqui ó, o Grêmio com 38, o Fluminense com 36. Bragantino e Cuiabá, é um jogo legal para o Bragantino, em casa, né? Deixa eu confirmar aqui, em casa, isso. Vai enfrentar o Cuiabá, tem que ganhar, aí vai a 37 pontos, tranquilamente, sai da zona de rebaixamento. Atlético Paranaense e Vitória, olha como tem jogos dessas equipes, hein? Atlético Paranaense e Vitória, olha aqui, ó. Atlético Paranaense e Vitória, se o Atlético Paranaense vence, ele pula aqui, né, para 37 pontos também, e o Vitória fica estacionado com 35. Juventude e Fortaleza,
pedreira para o Juventude, ó. O Juventude está com 34, então nessa rodada deve permanecer aqui mesmo. Corinthians e Palmeiras, hein? Que jogo! Então, na segunda-feira, nós vamos ter essa partida entre Corinthians e Palmeiras. E vale ressaltar que se o Corinthians não vencer por esses jogos, esses confrontos que vão ter aqui, pode acabar o Corinthians voltando para a zona de rebaixamento. Internacional e Criciúma. Então, o Inter lá na frente, brigando, vai enfrentar o Criciúma aqui que está com 37 pontos nessa zona incômoda, e o Criciúma deve permanecer com os 37. Bahia e São Paulo, jogo imprevisível, as duas equipes lutando aí pela vaga na Libertadores. O Bahia não está bem, olha aqui, ó, não venceu nessas últimas 5 rodadas, tem 3 derrotas, e o São Paulo tem 2 derrotas. Então é assim, é um jogo equilibrado. O Bahia não vem bem, mas o São Paulo não vai bem fora de casa. Então é um jogo que tudo pode acontecer. Uma vitória do Bahia não seria surpresa. Botafogo e Vasco também não é surpresa para mim, um empate aqui, tá? O que esse campeonato vai terminar em equilíbrio até o final, tá? Não tem muita novidade nisso. Então não é novidade Botafogo e Vasco empatando. Cruzeiro e Flamengo vai depender do time que o Flamengo vai colocar a campo, vai depender de como vai estar o pensamento dele. Esse jogo do Inter pode influenciar muito, então a gente tem que esperar aí para ver o Flamengo foco total nas finais da Copa do Brasil, né? Então vamos analisar e pensar e imaginar aí que o Cruzeiro deva vencer esse jogo ou conseguir levar um empate e começar a se recuperar, porque na reta final aqui do campeonato é importante. Olha que o Cruzeiro, gente, não venceu nos últimos 5 jogos, né? O trabalho do Fernando Diniz não começou bem, mas torcer para dar certo. E para finalizar, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não está nem aí para o Campeonato Brasileiro, e o Atlético Goianiense já está cumprindo tabela também. Então aqui é um grande amistoso da rodada, tá certo? Então esse é o programa Show de Bola, com as análises aí, os palpites. Vocês vão ter de cada jogo nos shorts, tá? Do YouTube aqui mesmo. Os shorts vão trazer para vocês. Lembrando que a rodada começa na sexta-feira e vai até a próxima quarta-feira, tá certo? Rodada toda diluída aí, a 32ª, tá certo? Então, um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.